Irmãos, abram a palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 35. Eu tinha falado da última vez que eu preguei que eu continuaria estudando a respeito de Jeremias 35, né? Que Deus, ele fala a respeito da obediência. Deus, ele usa um grupo de pessoas que não fazia parte da aliança, não fazia parte do povo separado, do povo escolhido, mas usa esse povo para dar exemplo para Israel. Já que esse povo conseguia obedecer ao mandamento de homens, por que Israel não obedecia o mandamento de Deus? Né? Então, nós estaremos meditando hoje mais uma vez a respeito de Jeremias capítulo 35. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, nós queremos, Senhor, continuar te louvando, te adorando, te bendizendo. Queremos, Senhor, continuar, meu Pai, nesta manhã, Senhor, exaltando a Ti, que é digno de toda a honra e toda a glória. E neste momento, Senhor, estamos diante da Tua santa e poderosa palavra, para pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor, meu Deus, venha nos fortalecer, que o Senhor venha, Senhor, nos corrigir, nos exortar, que o Senhor, ó Deus, venha, Pai, falar, meu Deus, com cada um de nós, para que sejamos filhos obedientes, para que sejamos obedientes em tudo quanto o Senhor tem nos falado por meio da Tua palavra. Senhor amado, Pai querido, fala com cada um de nós, Senhor. Que a Tua palavra, meu Deus, seja ela, meu Deus, viva em nossos ouvidos, meu Deus, e uma espada, Pai, em nossos corações, meu Deus, para que assim sirvamos e adoremos ao Senhor em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode se sentar? Glória a Deus. Bom, o título dessa mensagem é O Amor que Obedece e a Fé que Permanece. Jeremias capítulo 35 vai tratar aqui a respeito da obediência dos recabitas, e que é dada para exemplo para o povo de Judá, né, do povo judeu, o povo de Israel que estava ali em Judá. Nesse período em que surgem os recabitas aqui para servir de exemplo para o Senhor, Deus já tinha levantado Nabucodonosor para poder cercar Jerusalém, para fazer com que o povo fosse levado para o cativeiro, que duraria ali um período de 70 anos. Então, Deus, muitas das vezes, chamou o seu povo ao conserto, só que o povo sempre tornou atrás. Deus sempre enviava os profetas, Deus sempre enviava os seus servos, só que o povo, os reis, eles não ouviam a voz do Senhor. Então, Deus, para poder trazer o seu povo para si, Deus enviou então Nabucodonosor. A palavra do Senhor vai dizer que era servo do Senhor, para poder ali levar o povo em cativeiro e o povo permanecer cativo durante 70 anos. E Jeremias é um desses profetas que surge nesse período. Aqui o Nabucodonosor, ele estava já iniciando a sua empreitada para poder tomar Jerusalém, tomar Israel e levar ali o povo cativo. E Jeremias, ele surge antes do cativeiro, e durante o cativeiro, para que o povo pudesse se arrepender. Deus falando por meio de Jeremias para que o povo pudesse se arrepender dos seus maus caminhos, se voltar ao Senhor, e esse mal fosse então impedido por Deus. Porque Deus havia feito uma aliança. Deus havia feito um pacto com Abraão, Isaque e Jacó, e também no Monte Sinai, com o povo, quando o Senhor disse das bênçãos decorrentes da obediência, que veriam sobre eles se eles obedecessem. Mas também, se não houvesse obediência, viria o mal. Então, nesse período, o povo de Israel vinha desobedecendo a Deus. Então, Deus permitia com que o mal viesse sobre Judá, sobre Israel naquele período. Então, o mal enviado sobre Judá foi a prisão do povo e o exílio, levado para o exílio, para a prisão, e eles ficassem longe da sua terra durante 70 anos. E o povo que permanecesse ali sofreria, porque não conseguiriam plantar e colher, não conseguiriam viver uma vida tranquila, eles viveriam na miséria, tudo por causa da desobediência. Deus, ele cumpre a sua palavra em todos os detalhes. Deus, ele é fiel à sua palavra, mas muitas das vezes, irmãos, é nós que falhamos com quem? Com Deus. É nós que falhamos com Deus. Deus, ele é fiel em tudo. Em tudo que ele faz, ele é fiel. Tanto que a palavra do Senhor vai dizer que ele não é filho do homem para que minta e nem homem para que se arrependa. Ou seja, tudo que ele faz vai acontecer. Ele se cumpre. Então, nós já vamos iniciar aqui a leitura. No capítulo 34 aí, Deus tinha dado uma ordem através
do profeta Jeremias, né, a palavra do Senhor que veio a Jeremias, ao rei Zedequias. Bom, eu vou resumir aqui. A palavra do Senhor veio ao rei Zedequias, que eles apregoassem a liberdade dos seus irmãos. Que aqueles irmãos que não conseguiram pagar uma dívida e foram postos como escravo, como forma de pagar uma dívida, fossem postos em liberdade. Aqueles irmãos judeus que estavam ali sendo escravos, não pelo período estabelecido por Deus e pela lei. Então Deus ele falou, olha, Jeremias, vai a Zedequias e manda ele apregoar a liberdade. Porque não foi assim o trato que fizemos. Porque aquele que, por exemplo, fiz um negócio com fulano, não deu certo, fiquei devendo a fulano. Então o fulano tem que servir até que pague. E o máximo que essa pessoa tem que servir é entre 6 e 7 anos, não passando disso. Para que ele não seja um escravo. E o que acontecia é que, passados 6, 7 anos, aquele que era senhor daquele escravo, que era irmão dele, ele continuava mantendo como escravo, não dando alforria, não dando a liberdade. Então Deus vendo aquilo, Deus falou, olha, Jeremias, vai lá e fala para Zedequias pregar a liberdade dos seus irmãos, do seu povo, porque já se passaram os anos da escravidão, já se passaram os anos cumpridos do serviço ao qual aquelas pessoas foram pegas para poder pagar o que deviam aos seus senhores. Então, no versículo 10 diz assim, ó, e ouvindo todos os príncipes e todo o povo que entrou no concerto, que cada um despedisse o seu servo, e cada um a sua serva, de maneira que não se fizessem mais servir deles. Ouviram, pois, e os o que, irmãos? E os soltaram, e os obedeceram. Então, Jeremias falou, o rei obedeceu, o rei falou, olha, dá liberdade para todo mundo que já cumpriu com o seu tempo de dívida. Já pagou a dívida do tempo de serviço de 7 anos, 6 anos. Põe eles em liberdade. Ok. Libertaram o povo. Mas olha o versículo 11. Mas depois, o que, irmãos? Se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que tinham libertado e os sujeitaram por servos e por servas. Ou seja, eles falaram, olha, vai lá, você já me serviu, bom, o Senhor falou para libertar vocês, vocês estão indo, estou aqui, a carta de alforria, vocês podem servir a vida de vocês não me devem mais nada. Houve ali uma libertação total ali dos escravos, irmãos deles foram libertos. Só que aí vem um porém. Bom, libertei o meu escravo, mas quem vai lavar a louça? Quem vai limpar a casa? Quem vai lá cuidar do gado? Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai fazer aquilo? Então, a palavra diz que eles se arrependeram. Ao invés deles buscarem novos servos ou novas servas, ou pagar para aqueles servos trabalharem, continuarem servindo, mas com pagamento, eles tornaram os seus irmãos mais uma vez escravos. Eles se arrependeram daquilo que fizeram. Só que aquilo que eles fizeram não foi por ordem do rei, foi por ordem de quem, irmãos? A ordem de Deus, está no versículo 1. Deus mandou que eles apregoassem a liberdade. Então, quando eles tornaram atrás, quando eles não obedeceram, eles estavam se voltando contra Deus, porque não tinha mão de obra ali. Porque não tinha quem lavasse a roupa, não tinha quem cozinhasse. Então eles falaram, olha, bom, pegou um capataz, vai lá atrás, eles de volta. Não dá certo viver sem eles não. Eles falam para eles que esse negócio aí tá errado, a gente não quer eles de volta. Eles são servos nossos, então é um direito que nós temos sobre eles, e aí pegaram eles como escravos de novo. Tornando seus irmãos escravos mais uma vez, desobedecendo a Deus, não fazendo o que é justo, não fazendo aquilo que estava de acordo com a lei de Deus. E a palavra do Senhor diz assim, ó, versículo 11, mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que tinham libertado, e os sujeitaram por servos e servas. Veio a palavra do Senhor a Jeremias da parte do Senhor, dizendo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu fiz concerto com vossos pais, ou seja, eu fiz uma aliança com seus pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da servidão, dizendo, ao fim de 7 anos, libertareis cada um dos seus irmãos hebreus, que te for vendido a ti e houver servido a ti 6 anos, e despedi-lo-ás de ti, mas vossos pais não me ouviram, nem iniciaram, e nem o quê? Nem inclinaram os seus ouvidos. Ou seja, eu falei para os seus pais que nós temos um acordo. Se vocês comprar um dos seus irmãos,
Eles vão servir por causa dessa compra no máximo 6 a 7 anos, depois vocês têm que colocar ele em liberdade. Não pode manter eles cativos, não pode manter eles prisioneiros. Mas a palavra do Senhor vai dizer que eles não o quê? Não ouviram. Então, irmãos, olha só no versículo 15. E vos haveis hoje convertidos. Vocês tinham se convertido quando eu preguei. Vocês se converteram, vocês aceitaram a proposta, vocês soltaram os servos e as servas. E tinhas feito o que é reto aos meus olhos. Vocês fizeram algo bom. E apregoaram a liberdade, cada um ao seu próximo. E tinhas feito diante de mim um concerto, na casa que se chama pelo meu nome. Ou seja, eles fizeram algo, não foi num lugar qualquer. Foram diante do templo, da casa do Senhor, eles apregoaram a liberdade. Eles fizeram aquilo que o Senhor estava mandando. E o Senhor falou, poxa, eles fizeram algo bom. O que eles estão fazendo está de acordo com a minha vontade. Só que aí o que acontece? No versículo 16, mas porém vocês mudaram. Mudaste, porém, profanaste o meu nome. Fizeste voltar cada um o seu servo e cada um a sua serva, os quais já tinham despedido e foram conforme a sua vontade. Olha só, não fizeram mais a vontade de Deus, fizeram a sua própria vontade, desprezando o mandamento do Senhor. Desprezando o mandamento do Senhor. Jeremias capítulo 34, irmã Vanessa, irmã Fabiane, Jeremias capítulo 34, versículo 16 agora. Mudaste, porém, e profanaste o meu nome, fizeste voltar cada um o seu servo, cada um a sua serva, os quais tinham despedido conforme a sua vontade, e os sujeitaste para que se vos fizesse servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor, vós não me ouvistes a mim, para apregoar a liberdade, cada um ao seu irmão e cada um ao seu próximo. Pois eis que eu vos apregou a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a pestilência, para a fome. Dar-vos-ei por espanto a todos os reinos da terra, e entregarei os homens que transpassaram o meu concerto, que não confirmaram as palavras do concerto que fizeram diante de mim, com bezerro que dividiram em duas partes, passando pelo meio das duas porções. Então o Senhor diz assim, olha, já que vocês não obedeceram, já que vocês não honraram o pacto, a aliança que nós fizemos de pôr os escravos em liberdade, agora vocês ficarão como escravos. Agora vocês sofrerão. Tanto que eles foram levados para a Babilônia como escravos. O rei Zedequias teve os seus olhos vazados, furados, por conta da desobediência. Então, irmãos, aonde eu quero chegar? O Senhor nos chama a viver uma vida de obediência. O Senhor estava chamando Israel aqui para viver uma vida de obediência para que eles evitassem o mal sobre eles. Para que eles evitassem a ira de Deus, a condenação de Deus, porque o Senhor tem com aquele povo um pacto, uma aliança. E essa aliança, ela tem que ser cumprida, ela tem que ser atendida. Deus, ele atende, Deus cumpre com a parte dele, era necessário com que o povo de Israel cumprisse com a parte dele, adorando, servindo ao Senhor como o único e verdadeiro Deus, amando o seu próximo como a ti mesmo, como é o segundo mandamento da lei. E tantos os outros, só que eles estavam implementando a injustiça, estavam tornando os seus irmãos como escravos, estavam violando o direito da órfã e da viúva, eles estavam fazendo muitos males. Então o Senhor, vendo aquilo, falou, poxa, vocês estão violando os meus mandamentos. E o interessante é que quando a gente lê aqui o capítulo 35, a gente vai ver o contraste a respeito de Deus dar um mandamento e de um homem dar um mandamento. Porque quem deu esse mandamento, versículo 8 do capítulo 34, foi o próprio Deus. Deus deu a ordem para que se apregoasse a liberdade. Eles atenderam de primeiro momento, eles atenderam, depois eles voltaram atrás. Então Deus aqui no capítulo 35, irmãos, leiam comigo, Jeremias capítulo 35. A palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo, vá à casa dos recabitas, fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazanias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e todas a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor,
a câmara dos filhos de Hanã, filho de Gidália, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maceias, filho de Jalum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa de dos recabitas, taças cheias do que, irmãos? De vinhos e copos. E disse-lhes, ele disse isso por ordem de quem? De Deus. O profeta, esses homens pegaram todo esse grupo, colocaram dentro do templo, numa parte do templo da casa do Senhor, preparou uma mesa e colocou ali taças cheias de vinho por ordem do Senhor. E o que eles responderam? Eles dizem assim, olha, versículo 5 no final. Eles disseram assim para os recabitas, bebei o vinho. Aí a resposta dos recabitas, mas eles disseram, não o que, irmãos? Não beberemos, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo, nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificarei casas, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vos andeis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto que, irmãos, nos ordenou. Em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casa para nossa habitação, nem temos vinha, nem temos campo, nem temos semente, mas habitamos em tenda. Assim ouvimos e fizemos conforme tudo quanto Jonadab, nosso pai, mandou. Pausa. Pausa na leitura. Então veja que Nabucodonosor está chegando e esse povo não tem vinha, não tem casa, esse povo não tem plantação, esse povo não tem moradia fixa. Esse povo vivia no entorno, ao redor de Jerusalém, ao redor de Judá. E quando eles estão vendo que Nabucodonosor está vindo com os exércitos, esse povo foge para Jerusalém. Porque eles imaginam, poxa, tá vindo um povo aí, o lugar, entre aspas, mais seguro é a gente permanecer em Jerusalém. Porque lá tem soldados, tem muro para nos proteger. A gente não tem essa estrutura porque a gente só vive em tendas. São conhecidos como os nômades, pessoas nômades que não têm moradia fixa. Então eles vão para Jerusalém. E aí Deus fala, poxa, vou pegar esse povo e perguntar. Pegar esse povo, colocar diante da minha casa, vou colocar dentro da minha casa, eu vou pedir para que sirvam vinho a eles. E aí o Senhor diz assim, irmãos, é um povo que não fazia povo do parte judeu, eles admiravam o Deus de Israel, eles temiam, serviam, mas não faziam parte do povo da aliança, era um povo separado que temia o Deus de Israel. E a palavra do Senhor diz assim, irmãos, só para os irmãos irem entendendo. Versículo 11. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a essa terra, dissemos, eles dizendo, vinde, vamos-nos a Jerusalém por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, vai e diz aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, porventura, nunca aceitarão instrução para ouvirdes as minhas palavras? Ou seja, eu vou falar, até quando eu vou falar com vocês e vocês não vão me ouvir? Até quando eu vou enviar profetas, eu vou enviar servos e vocês não vão me atender? Até quando vocês vão ficar sem instrução? Não por falta de instrutor, mas por não querer a instrução. Até quando? Eu vou falar e vocês não vão o quê? Ouvir. Eu vou falar e vocês não vão obedecer. Olha só, diz o Senhor, a palavra de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas. Um homem disse para ele, olha, vocês não vão beber vinho, vocês não vão construir casas, moradias, vocês não vão plantar, vocês não vão fazer nada. E assim
todo aquele povo fez de geração em geração. Passou-se o tempo, passou-se os anos, porque Recabe, Jonadab, ele é do tempo lá de Davi, irmãos. E aqui já tinha passado quase 70, 80 anos, já tinha passado muitos anos, e já tinha se levantado uma geração, duas gerações praticamente, depois dessa ordem, e o povo seguiu obedecendo a ordem do pai. E aí Deus, ele diz assim, ó, diz o Senhor, as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes ouviram o mandamento do seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não o quê? Me ouvis. E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando, e enviando, dizendo, convertei-vos agora, cada um do seu, que irmãos? Mau caminho, e fazei boas vossas ações, e não siga os outros deuses, para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Mas o quê? Não inclinaram os vossos ouvidos, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram os mandamentos de seu pai, que ele ordenou, mas este povo o quê? Não me obedece. Irmãos, esse é o grande problema hoje. Não é diferente. Hoje a gente vê pessoas que obedecem mandamentos de homem, mas não obedecem mandamentos de quem? De Deus. Jonadab disse para o seu filho, sua filha, para o seu clã, falou, olha, nosso clã vai viver assim. E aquele clã viveu até esse período, obedecendo. E quando Deus falava com o seu povo, o povo não se inclinava, o povo não ouvia. Quando ouvia, depois de um tempo voltava o quê? Voltava atrás. Não servia a Deus, honrava outros deuses, servia a outros deuses. Então Deus, ele fala assim, poxa, um homem fala, e esse homem morreu. Esse homem não está entre eles. Esse homem falou, aquele povo obedeceu. E eu, que sou o Deus vivo, tenho falado, tenho enviado o profeta e não sou obedecido. E o que nós aprendemos hoje, irmãos, da mesma maneira que Jesus, ele disse, aqueles que têm o meu mandamento e os guardam, esses são os que o quê? Os que me amam. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, esses são os que me amam. E hoje nós vemos que muitas pessoas, elas conhecem as doutrinas de Cristo, elas leem, mas não o quê? Obedecem. Mas quando o homem fala, a pessoa ela segue, ela obedece. Eu estava até pensando, né? Uma coisa que eu aprendi com meu pai é que quando você marca um compromisso com alguém, você tem que chegar pelo menos 20 minutos antes. E eu tento fazer isso todos os dias. É algo que eu aprendi com ele e eu tento praticar. É um mandamento para mim. Então, a gente pega valores de homem e a gente tenta aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida, para que a gente tenha, de certa forma, um bom resultado daquilo que a gente aprendeu. E que, com o tempo, isso vai se tornando um mandamento e muitas das vezes a gente vai passando. Olha, filho, eu aprendi com meu pai, estou te ensinando, aí ele vai ensinando e é assim que vai surgindo um costume, uma cultura, um modo de viver, é assim que surge. Quando alguém fala e a outra pessoa o quê? Ouve e obedece. Se os filhos de Jonadab não tivessem obedecido, quando chegasse naquele dia não haveria, cada um estaria fazendo do seu jeito. Veja que os filhos de Jonadab, os recabitas, eles obedeceram em tudo, tanto os homens quanto as mulheres. Eles não bebiam vinho, eles não plantavam, eles eram nômades, não tinham terra, não tinham propriedade. E aquilo chamou tanta atenção de Deus que Deus falou assim, poxa, como é que pode eu ter chamado um povo, eu sou o Deus vivo, eu sou o Deus criador dos céus e da terra, o Deus do universo. Tirei aquele povo do Egito com mão poderosa,
subjuguei os outros deuses. Quem não se lembra da Arca da Aliança na casa de Dagon, e Dagon sempre no chão e depois partido no meio? Quantas das vezes o Senhor, por meio do seu poderio, abriu o Mar Vermelho, abriu o Mar Jordão, desbaratou exércitos por meio do seu povo? E ainda assim aquele povo não se voltava para o Senhor em obediência. Porque o Senhor, irmãos, Ele não quer sacrifício. Ele quer o quê? Obediência. E aí a gente imagina que com a vinda de Jesus eu não preciso mais obedecer. Que eu posso fazer do meu jeito, da minha maneira, mas não é assim. Nós vivemos em um dia em que muitos querem a salvação sem arrependimento. Querem viver na presença do Senhor sem terem abandonado o pecado, mas não é assim. O Senhor aqui mostra que Ele chamou o povo ao arrependimento. Chamei vocês ao arrependimento para que vocês se convertessem dos seus maus caminhos, mas vocês não me ouviram. E da mesma maneira, em Cristo Jesus nós apregoamos o arrependimento de pecados. Mas muitos não querem ouvir. Muitos querem fazer igual o povo de Israel. Eles abandonam o pecado, eles se libertam da escravidão, mas depois o quê? Se arrependem. Eles voltam atrás, como nós lemos lá em Jeremias capítulo 34, no versículo 11. Eles se arrependem de terem feito o bem. Como é que pode? Eles se arrependem de ter feito o bem e voltam a praticar o mal. É a mesma coisa a pessoa que ela aceita Jesus, ela se entrega para Jesus, ela abandona o pecado, mas depois de um tempo ela... quer saber? Acho que não, isso aqui não vai prejudicar ninguém. Isso daqui não vai ferir ninguém. Uma mentirinha, um palavrãozinho, um enganozinho, e o iozinho aqui, o iozinho ali, é a portinha que o diabo está entrando para entrar na sua vidazinha e depois te levar para o inferno. É isso que as pessoas não entendem. O diabo, ele age como uma raposa que só quer uma brechinha. A palavra do Senhor diz: o diabo, vosso adversário, anda ao seu redor, bramando como um leão, procurando a quem ele possa tragar. E ele só quer uma brecha. O diabo, ele tem o tempo necessário que ele precisa para poder analisar a minha e a sua vida, para saber aonde ele pode atacar. E se a gente não estiver obedecendo a voz do Senhor, não estiver andando no temor do Senhor, ele encontra essa brecha. E aí, quando a gente vê aquele pecado que o Senhor tinha nos libertado, a gente volta à escravidão. Por quê? Por falta de obediência. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, esses são os que me amam. E hoje muitas pessoas, elas ouvem a palavra do Senhor, mas não têm guardado os mandamentos de Deus. Não adianta nada. Não adianta nada. Nós temos que praticar a palavra do Senhor. Não existe, irmãos. A palavra do Senhor diz, irmãos, o Senhor Jesus Cristo pregou: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Se não houver arrependimento, não há reino, não há salvação. Tem que haver arrependimento, tem que haver abandono de pecado. Por isso nós vivemos em um dia em que muitos querem salvação sem arrependimento, promessa sem compromisso, Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Era aquele povo, eles queriam as bênçãos, mas não queriam o Senhor governando sobre eles. Paulo, ele disse: não vivo mais eu, mas Cristo o quê? Porque já estou morto para os pecados, já estou crucificado com Cristo. Quando a pessoa entende isso, ela pode declarar: não sou eu quem vivo, porque o meu eu estou crucificado na cruz, quando Cristo entregou-se a si mesmo na cruz do Calvário por amor a mim. Então eu não posso viver para mim mesmo, eu tenho que viver para Ele. Eu tenho que aceitar o governo dele na minha vida. Por isso a palavra do Senhor diz que é chegado até vós o reino de Deus. E esse reino, quando a Bíblia diz é chegado até vós o reino, é chegado até vós o governo de Deus. Se eu aceito o governo de Deus na minha vida, eu recebo junto com esse governo as suas benesses, as suas bênçãos. Mas se eu rejeito esse governo de Deus, eu também estou rejeitando as bênçãos que o Senhor traz com esse governo. Os irmãos estão compreendendo? E o povo de Israel, eles
repetidamente, muitas das vezes, desprezavam o Senhor, não obedecendo a sua palavra. E hoje não é diferente. Quantas das vezes nós desobedecemos a palavra do Senhor? Mas obedecemos o médico, mas obedecemos o patrão. Olha, você tem que chegar a tal horário. A pessoa chega 5 minutos antes, 10 minutos antes. O médico fala, você tem que comer assim, 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 né? Eu falo muito daquela, esses dias ela ficou no processo de recuperação, segue direitinho, porque ela quer ter uma boa recuperação. Mas e quando Deus fala, como é que a gente trata a voz dele? Porque quando a voz do médico fala, eu vou lá e... Não, ele falou, eu não vou fazer... Mas e Deus? E quando ele fala? De que maneira eu trato quando Deus fala comigo? Eu dou essa atenção para a voz dele ou eu... quando der eu faço. Amanhã eu me arrependo. Amanhã eu mudo. Eu vou tentando de pouquinho em pouquinho. Não é assim. Mas quando o homem fala, não, olha, o médico falou que eu não posso comer, então eu não vou comer. Meu patrão falou que se eu chegar atrasado, ele vai acontecer alguma coisa. Então a gente fica com mais medo do que o homem fala, do que o Deus vivo fala. E aí onde está o grande problema? E aí é nisso que a gente acha que a gente vai para o céu. Muitos querem o céu, mas não querem morrer para si mesmo. Querem bênçãos, mas não querem obediência. Não dá, irmãos. Nós temos visto muitas pessoas sendo enganadas por um falso evangelho, por uma falsa pregação, porque querem servir a Deus da sua maneira. Tanto que o Senhor diz na palavra dele que vocês aceitaram o tratado, aceitaram a aliança, mas depois voltaram atrás para fazer a sua vontade. E é isso que muitas das vezes a gente peca, fazendo a nossa vontade e deixando a vontade de quem de lado? De Deus. E nós temos que ter esse cuidado, irmãos. O maior problema da igreja atual não é a perseguição, é a desobediência. Nós não obedecemos a palavra de Deus como ela tem que ser obedecida. Quando nós obedecemos é naquilo que é agradável a nós. Não, se eu fizer isso, Deus vai me abençoar. É igual a questão do dízimo. Eu vou dar o dízimo para que o que aconteça? Duas coisas. Primeiro é para que o devorador seja repreendido e depois para que o céu o quê? Se abra. Mas não é isso que o texto fala lá em Malaquias. Deus fala de obediência. Aquele povo não estava obedecendo a Deus. E apresentava diante de Deus pão imundo, sacrifício coxo, sacrifício manco. E quando a gente vai lá para o primórdio da criação, a palavra do Senhor diz que Deus ele rejeitou a Caim e a sua oferta. Mas Abel, Deus aceitou Abel e a sua oferta. Às vezes a gente imagina que o que eu estou fazendo é o que eu imagino que para Deus está sendo suficiente. Mas Deus ele não quer o que eu faço, ele quer o que eu sou. Quem eu sou diante do Senhor? Ele não vai ser, eu tenho R$1 milhão, vou dar lá para Deus. Deus precisa de alguma coisa? A palavra do Senhor diz que ele é o dono do ouro, da prata, todas as coisas já são dele. Faz assim. Isso que você fez entrar no seu pulmão é de Deus, não é seu. É a misericórdia dele que deixa esse ar entrar no seu pulmão. Deus ele não precisa de nada. Mas muitas pessoas tratam Deus como se fosse um mendigo. Que fosse como uma pessoa que gananciosa, que quer e quer. Não, Deus não quer. A única coisa que ele quer de nós é obediência, porque é uma aliança que ele fez. É um tratado que ele fez. E ele cumpre com a parte dele, ele nos chama a cumprir com a nossa parte. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse, quando ele estabeleceu a ceia do Senhor, que aquele seria o novo pacto, a nova aliança no seu sangue. Nós não vivemos na nova aliança, vivemos na nova aliança e nessa nova aliança exige regras. Tem mandamentos a ser seguidos, irmãos. E nós precisamos seguir esses mandamentos. É só ler Mateus capítulo 6, 5, 6, 7, onde estão os ensinamentos do Senhor. Lucas capítulo do 5 em diante, onde fala do Sermão do Monte. As bem-aventuranças, tudo aquilo é mandamento. E aí a gente quer seguir a Deus da nossa maneira, do nosso jeito, e ainda achar que vai para o céu. Não vai. Não vai, irmãos. O Senhor, ele quer filhos que obedeçam a sua voz. Da mesma maneira como Jesus nos deu o exemplo, obedecendo a Deus,
Até mesmo até o seu último momento, assim nós também devemos obedecer a Ele. Porque Ele exige de nós obediência. Que nós obedeçamos a sua palavra, que nós sigamos aquilo que Ele tem nos ensinado por meio da sua palavra. Imagina um filho dizer todos os dias: pai, eu te amo, mãe, eu te amo, mas ignora tudo que o pai pede, tudo que a mãe ensina. Que amor é esse? Me diz. Eu sei que os meus filhos me amam quando eu falo algo, quando eu ensino algo e eles praticam, aí eu posso dizer, poxa, eles me amam, porque o que eu falo, eles fazem. Então, nisso eu posso me orgulhar. Poxa, estou ensinando, eles estão seguindo, eles estão fazendo, então é motivo de orgulho, de alegria e não motivo de tristeza, de pesar. Uma das coisas que eu ouço do meu pai e da minha mãe é: olha, você é o único que não me dá dor de cabeça. E eu falo que Deus me conserve assim. Porque tudo que eu pude aprender com eles, eu tenho procurado praticar. Então, se eu tenho honrado os meus pais e a minha mãe, por que eu não tenho que honrar a Deus, que é maior que eles? Então, o que o Senhor faz aqui, irmãos, em Jeremias capítulo 35, é colocar essa questão em xeque. Poxa, nós obedecemos tanto aos homens, mas aquele que criou todas as coisas, a gente não tem a capacidade de obedecer. E os mandamentos do Senhor não são pesados, irmãos. Quanto mais eu me aproximar do Senhor, mais Ele vai me dar condição de pôr em prática aquilo que Ele tem ensinado como mandamento. Mas se eu não busco a Ele, se eu não sirvo a Ele, se eu não busco ao Senhor em oração, como é que eu vou fazer aquilo que lhe agrada? Gálatas capítulo 5, versículo 10 diz que há uma luta no seu interior, no meu interior. Há uma luta entre a carne e o espírito. E a palavra do Senhor vai dizer que se eu alimentar a carne vai prevalecer. Mas se eu obedecer o Espírito, se eu alimentar a direção do Espírito Santo em mim, então frutificará em mim os frutos do Espírito. Mas se eu desobedecer e andar na concupiscência da carne, então tudo que Deus falar, não é assim, Senhor. Não, assim não. Não, tá errado, eu não vou fazer desse jeito aí, não. Vou fazer do outro. Se o Senhor quiser, é assim. Então a gente começa a debater com Deus. A gente começa a questionar a Deus. A gente começa a falar, não, olha Deus, o Senhor falou, mas o Senhor está errado. Como se Deus fosse um ser humano. Mas a palavra do Senhor diz que Ele é onisciente, onipotente. Irmãos, todas as coisas já estão estabelecidas por Deus. E em Cristo nós somos mais que vencedores, porque Ele é o vitorioso nessa batalha toda. Quando Jesus voltar, Ele não vai travar uma batalha de dias e meses igual a gente vê aí fora, que fica 4 anos numa guerra. Não, quando Jesus voltar, a palavra do Senhor diz que Ele vai destruir o diabo com um sopro da sua boca. Não vai ficar horas e meses lutando, não. Porque o Senhor, Ele é poderoso, Ele não mede forças. Ele não mede forças. Ele faz e acontece. Ele fala e acontece. O Senhor, a palavra do Senhor diz, eu não me lembro se é Juízes, mas diz que tinha 2 leprosos, e esses leprosos estavam com fome, ele estava entre a cidade e estava entre os inimigos de Israel. Eu não sei se eram os midianitas ou eram os amalequitas. E eles estavam morrendo de fome. E ele falou, Senhor, o que nós faremos? Se nós formos para a cidade, vão nos apedrejar e nós morreremos. Se formos até os nossos inimigos, eles nos matarão porque somos judeus, somos israelitas. O que nós faremos? Então o Senhor fez descer um anjo do céu, que fez um brado tão grande no arraial dos inimigos, que aqueles inimigos bateram em retirada. E aqueles homens entraram no arraial dos inimigos e comeram, comeram, que ele falou, olha, nós estamos fartos, vamos lá na cidade chamar eles para comerem também, porque o povo estava com fome. Deus não tem inimigos, irmãos. Às vezes a gente acha que Deus tem inimigo e é o diabo. Não é, o diabo já é um derrotado, a palavra do Senhor já garante isso. Mas ele é o meu e o seu inimigo. E muitas das vezes a gente subestima o diabo. O diabo não brinca de ser diabo e a gente brinca de ser cristão. A gente brinca de ser crente, de ser religioso. E esse é o grande problema. A gente não leva a palavra de Deus a sério. Porque a palavra do Senhor diz, aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, esses são os que me amam e serão amados e conhecidos pelo meu Pai. Mas se eu não guardo, se eu não pratico, se eu não obedeço,
não sou amado e nem sou conhecido por Deus. Nós temos que viver, irmãos, essa verdade. Aqueles homens obedeceram o mandamento de um homem que tinha morrido há muito tempo. E o Deus vivo vinha falando, e falando, e eles não obedeciam. A gente tem que ter cuidado com aquilo que nós obedecemos. Pedro e João, depois de serem exortados a não pregar em nome de Cristo, eles disseram assim no Sinédrio: antes obedeceremos a Deus ou aos homens? Antes obedeceremos mais a Deus, mesmo que isso custe a minha vida. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Muitos dizem: eu amo Jesus, mas vive uma vida exatamente como se ele não fosse Senhor. A pessoa fala: eu amo Jesus, me batizei, me entreguei, mas aí fala palavrão, mente, faz as coisas erradas, as coisas que a palavra do Senhor reprovam. Que amor é esse? Aonde está a prova desse amor? Aonde está a prova desse amor? Dizer que ama, isso é o que, irmãos? É fácil. Mas demonstrar é como eu muitas das vezes ouvia muito. As pessoas dizendo, né? Falar é fácil. O que é difícil? Provar. Falar é fácil, agora provar é difícil. Tanto que muitas das vezes a pessoa fala: não fala não precisa falar não, prova que você está falando. E é isso, irmãos, cadê a prova desse amor nosso? Diante da minha família, de viver na verdade, de viver em Cristo, no seu amor, na sua humildade, na sua simplicidade, no amor ao próximo, no amor aos inimigos. Irmãos, nós temos que viver a palavra do Senhor na sua plenitude se nós queremos o céu. Porque se eu obedeço ao Senhor, o Senhor está em mim. Já já a gente vai ler isso daí. Até postei hoje no grupo. Então, irmãos, primeiro, a obediência dos recabitas provoca uma vergonha. Por quê? Porque eles obedeciam aos homens e o povo de Israel não obedecia ao Deus vivo. Então que nós possamos aprender que muitas das vezes homens obedecem a homens e muitas das vezes nós temos essa oportunidade, essa honra de servir a um Deus, mas muitas das vezes nós desprezamos a Ele. Que nós possamos olhar para isso e obedecer ao Senhor, porque estrangeiros obedeceram a um mandamento antigo por gerações. Enquanto isso, o povo de Deus ignorava o próprio Deus. E que nós temos cuidado de não estar ignorando Deus. Porque a palavra do Senhor disse: hoje os ouvires a voz do Senhor vosso Deus, não o quê? Não endureçais os vossos corações. E Deus, ele não está falando só hoje não, irmãos. Ele fala todo dia. Quantas das vezes o Senhor diz: minha filha, meu filho, para um pouquinho para orar. Quem não sentiu isso no coração? Não sente: poxa, eu não orei hoje. É Deus te chamando para orar. Minha filha, meu filho, para ler a Bíblia um pouco. Você vem na sua mente: poxa, eu não li a Bíblia. É Deus fazendo lembrar: poxa, você ainda não parou para meditar nas minhas palavras. Quantas das vezes o Senhor disse: poxa, olha, visita fulano. Fulano está precisando de uma visita, de uma ajuda. E você fala: estou muito o quê? Ocupado. Estou muito ocupado para fazer isso. Então a gente sempre coloca empecilhos quando Deus fala. Mas quando é algo do meu interesse, eu falo: não, eu tenho que ir agora. Não posso perder tempo. É igual muitas pessoas. Elas falam: poxa, eu tenho tantas coisas para fazer que eu não tenho tempo de ir na igreja. Não tenho tempo. Muitas pessoas, elas criam obstáculos para servir a Deus, mas quando é para ir no médico, quando é para ir num banco, num lugar, ela fala: não, eu tenho que ir, olha, eu tenho um compromisso, não dá porque eu já tenho um compromisso marcado. Mas quando que é para se estar na presença de Deus, não, eu tenho que isso, eu tenho aquilo, eu oro lá de casa, não é isso mesmo, tem que orar lá de casa mesmo, tem que orar em casa. Mas quando é para se estar congregando, quando é para estar em casa orando, eu tenho muitos compromissos, eu não tenho tempo. E aí é onde está o nosso grande problema. Aqueles homens obedeceram, eles não tinham propriedade, não bebiam vinho, não construíram, eles não tinham nada. E Deus ficou surpreso, Deus ficou maravilhado com aquele grupo de pessoas que obedeceu à voz de um homem, enquanto um grupo, uma nação que tinha um reino forte, um reino que já tinha desbaratado exércitos, com o poder de Deus, não estava obedecendo mais a esse Deus todo-poderoso. Estrangeiros obedeciam a um homem morto, Judá desobedecia a um Deus vivo. Irmãos, nós temos que ter cuidado.
Hoje, pessoas sem fé vivem princípios melhores que muitos cristãos. Pessoas que não têm fé, mas são pessoas que são mais verdadeiras que muitos cristãos. São mais justas que muitos que se dizem cristãos. São mais honestos do que muitos que se dizem cristãos. São mais... têm a boca mais limpa do que muitos que se dizem cristãos. Se vestem melhores, decentemente, do que muitos que se dizem que, irmãos? Cristãos. A religião, irmãos, ela não substitui a obediência. Frequentar o culto, cantar, conhecer versículos não significa submissão a Cristo. No último dia, Deus não perguntará quantos cultos você frequentou. Ele não vai perguntar isso. Mas se você viveu o que você ouviu. A palavra do Senhor diz lá em Tiago, não sejeis apenas o quê? Ouvintes, mas também o quê? Praticantes. Nós temos que praticar tudo que o Senhor tem nos ensinado. Informação bíblica, sem transformação, produz apenas religiosidade e endurecimento. A pessoa fica soberba, fica orgulhosa, entre outras coisas, mas não produz a transformação de um novo homem e uma nova mulher. Jesus define, irmãos, que aqueles que têm os seus mandamentos e o guarda, esses são os que o amam. Aqueles que têm os seus mandamentos e o guarda, esses são os que me amam. Então, não é aquele que... Não é quem sente, não é quem fala, mas é quem obedece. É obedecer, não é sentir, é obedecer. Não é falar, é obedecer. O Senhor nos chama à obediência. Eu tinha falado da última vez que eu estava ministrando aqui, no Salmo 51, o salmista Davi, ele diz assim, ó, Salmo 51, se você quiser abrir, a palavra do Senhor diz assim, ó, Salmo 51, oração de Davi, Salmo 51, eu não vou ler todo o capítulo não, para não... No versículo 16, versículo 16, versículo 17, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Abençoa a Sião segundo a tua bondade, então te agradarás de sacrifícios de justiça e de holocaustos, e da oferta queimada. Então se oferecerão novilhos no teu altar. Então Davi está dizendo, irmãos, porque também tem aqui, que se o Senhor aceitasse sacrifícios, ele os daria. Então, está até no versículo 16, né? Porque te não compras em sacrifício, senão eu te daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Ou seja, ele está dizendo, olha, o que Deus quer, ele não quer sacrifício, ele quer obediência. Ele quer que eu me renda a ele. Por isso que, diante do Senhor, ele entende que, por mais que ele oferecesse 1000 holocaustos, mas se ele não estivesse arrependido do mal que ele tinha feito, de tomar a mulher do seu próximo, e depois de matar o seu próximo, se ele não tivesse arrependido disso, não adiantava os 1000 sacrifícios. Então ele entende que ele tem que se derramar diante do Senhor, se arrepender do seu pecado, do seu mau caminho e se consertar para que a alegria da salvação voltasse ao seu coração. Por isso ele diz, Senhor, restitui o quê? A alegria da tua salvação. Porque as tuas mãos pesou sobre mim ao ponto dos meus ossos se quebrarem. Então tem que haver arrependimento, irmãos. Tem que haver conserto. E quando nós obedecemos a palavra do Senhor, o Senhor, ele nos enche desta alegria, porque nós passamos a andar no centro da sua vontade. Selecionar apenas os ensinos que agradam é rejeitar o senhorio de Cristo. Vou seguir aqui essa parte que Jesus está falando porque eu concordo com ele. Mas essa outra parte aqui eu não concordo não, porque eu não vou amar meu inimigo não. Eu quero antes que ele morra. Os irmãos compreendem?
a gente tem que seguir os mandamentos do Senhor. Se Ele é o meu Senhor, tudo que Ele falar, eu tenho que obedecer. Eu tenho que seguir. Nunca houve tanta informação bíblica disponível e tanta pouca obediência. Hoje todos têm acesso à Bíblia, tem curso atrás de curso, tem cursos grátis, curso pago, tem faculdade, tem um monte de coisa. Hoje muitas pessoas têm acesso à palavra, mas são poucas as pessoas que praticam essa palavra, esse ensino, esse conhecimento que recebem. São poucas pessoas que praticam. Por isso, irmãos, quando eu olho para 20, 30 anos atrás, antes desse boom da informação, a gente via pessoas que andavam honestamente, na santidade, no temor do Senhor. Tinha medo até de ir numa festa do trabalho. Não vou não, porque... ou não é? Lembra? Não vou não, porque não é um lugar conveniente, não... Né? A pessoa ela não ia, porque ela sabia que ali não haveria nada de bom para ela. Ela não ia. Pessoas que evitavam lugares. Hoje não, eu vou, não tem problema não. Eu vou, não tem problema. Eu vou nisso, vou naquilo, eu vou num show do fulano, do Beltrano. Não tem problema. Só que ela não entende, não imagina que aos pouquinhos o inimigo vai o quê? Semeando ali, ó. É isso aí, não tem problema não. Vai indo, vai indo. Daqui a pouco ela está adorando mais ao diabo do que adorando a Deus. E nós temos que ter cuidado, irmãos. Então há muita informação, mas há pouca prática daquilo que tem se obtido de informação. Nós precisamos ter a informação, igual nós estamos tendo aqui, e obedecer e praticar isso diariamente. Temos igrejas cheias, mas corações vazios. Quantas igrejas não são cheias, abarrotadas, porque vai estar o cantor fulano de tal, a cantora, vai ter uma apresentação, vai ter isso. Só que as pessoas elas entram vazias, saem cheias de emoção. Cheias já, o culto foi maravilhoso, o cantor tal, mas e Deus no coração? Para poder haver a transformação necessária naquela vida. O mundo não precisa de mais cristãos nominais. Precisa de discípulos que obedecem à palavra de Deus. Ide, pregai o evangelho e fazei o quê? Discípulos em meu nome. E Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde. Nós precisamos fazer discípulos. Mas antes eu tenho que ser discípulo de quem? De Cristo. Senão que tipo de discípulo eu vou fazer? Que tipo de pessoa eu estarei formando se antes eu não me tornar um discípulo de Cristo? Porque muitas pessoas, muitas das vezes, olham para a igreja, poxa, o fulano mentiu, então acho que não tem problema mentir. Poxa, o fulano lá recebeu o troco, viu que estava errado e não devolveu. Acho que não tem problema, vou fazer. Ou seja, as pessoas, elas fazem aquilo que elas veem. As crianças são assim, meu pai está fazendo, eu também o quê? Vou fazer. Minha mãe falou, eu também vou falar. Quantas das vezes a gente não ouvia da nossa mãe, quando vinha alguém bater na porta, vá lá e fala o quê? Que eu não tô. Ou não é? Quantas das vezes? E quantas das vezes ela aprendeu isso da mãe dela e da avó dela, e muitas das vezes, talvez você fez a mesma coisa. Não, vai lá e fala que eu não tô. Ou não é, irmãos? Então veja que o mundo não precisa de cristãos nominais que vão apenas na igreja, oram, louvam. Precisa de discípulos de Cristo que sejam cartas vivas, que exalem o perfume de Cristo nesse mundo, para que as pessoas que não conhecem a Cristo vejam. Esse aqui é um cristão verdadeiro. E quando você chegar numa roda, aquela roda ela tem que mudar, ela tem que parar com o que está fazendo, porque está vindo quem? Um cristão. Olha, vamos parar porque o fulano é cristão, não vamos tocar nesse assunto não. Antes era assim, hoje, vem aí, vamos aí, conversa aí, é só que não presta. E o cristão está lá no meio. Não precisa, o mundo não precisa mais disso, irmãos. Nós precisamos voltar à santidade, nós precisamos voltar à doutrina dos apóstolos, nós precisamos voltar à prática das primeiras obras, nós precisamos obedecer a Cristo, a Deus, da maneira como Ele tem nos ensinado. Hoje Deus não procura perfeitos, procura rendidos. Nós temos que nos render ao nosso Deus. Você ama Jesus?
É uma pergunta que nós temos que fazer. Ou apenas gosta da ideia dele? Eu gosto da ideia de Jesus. Do amor, da humildade, de ajudar ao próximo, né, de socorrer os necessitados. Essa ideia dele é boa. Mas não é isso, irmãos, que o Senhor ele quer. Uma pergunta fica aqui para mim e para você. Se todos vivessem como você, como eu, o mundo veria o verdadeiro Cristo? Será que as pessoas têm visto o verdadeiro Cristo nas nossas atitudes, onde a gente está? Uma pergunta para mim e para você. Porque aqueles que têm os mandamentos e os guardam, esses são os que me amam. E se eu guardo os mandamentos de Deus, as pessoas têm que vir em mim, têm que ver em mim Cristo e não o mundo. Amém? Que possamos refletir e aprender com os recabitas. Porque a palavra do Senhor, para encerrar, lá em Jeremias, no finalzinho, olha o que o Senhor diz. Jeremias capítulo 35, e aí eu encerro, a gente vai participar da ceia do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, Jeremias capítulo 35, deixa eu só abrir aqui, irmãos. Versículo 19. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Esse povo, devido à sua obediência, foi honrado por Deus para permanecerem diante da sua face, devido à sua obediência. Se eles obedeceram ao Pai, imagina a mim então. Amém?